Reino do Dongo, África Central. Capital, Cálculo Cabaça. A capital à época se chamava Cálculo Cabaça e tinha aproximadamente 50 mil pessoas na capital. A fundação foi em 1358 pelo rei Mussuri. A queda do Reino do Dongo foi em 1657 pelo rei Angola Ari. Como funcionava a estrutura política do antigo Reino do Dongo? Bem, você tinha 736 pequenas unidades políticas, tá? 736 pequenas unidades políticas que ficaram agrupadas e formaram províncias. Todas essas províncias tributavam para o Reino do Congo. Então olha o tamanho do Reino do Congo, pensa nisso, 736 unidades políticas que se agruparam, se tornaram províncias e essas províncias passaram a tributar para o Reino do Dongo. Essa era a estrutura política do antigo Dongo. Mas como eu disse para vocês, nessa época a África Central era dominada pelo Reino do Congo. Todos os reinos e províncias tributavam para o Reino do Congo. Então o Reino do Congo era o mais poderoso nessa época. Todos dependiam politicamente do Reino do Congo. Só que tudo muda a partir de 1482/1483, quando os portugueses começam a navegar pelo rio Zaire, ou o rio Congo. Porque antes de 1500, um pouco antes de 1500, os portugueses já tinham uma base sólida em Cabinda, na Baía de Cabinda, o local principal de comércio, onde todas as lideranças políticas do Reino do Congo estavam sempre reunidas nas feiras, fazendo negócios. Então toda essa estrutura política passa a mudar a partir do contato com os portugueses, certo? Então, em 1519, o rei do Reino do Dongo pede ao rei Afonso, que era o rei do Congo, pede ao rei Afonso para que o rei Afonso faça contato com Portugal e envie uma expedição diplomática ao Reino do Dongo. Porque afinal de contas ele percebeu que o Congo tinha contatos diplomáticos com Portugal e isso foi o fim do Reino do Congo. Mas naquela ânsia de manter, né, os privilégios da sua casta, a casta congolesa, né, o Reino do Congo se aproximou de Portugal e da Igreja Católica. E aí a Igreja Católica, baseada na teoria camita, estimula a exploração do continente africano, certo? Então em 1519, o Reino do Dongo pede uma expedição ao rei Henrique, ao rei Afonso, que era o rei do Reino do Congo, era o rei do Congo. Rei Afonso faz esse contato com os portugueses enviam de fato uma expedição ao Reino do Dongo. Essa expedição chega em 1520. A primeira expedição portuguesa chega ao Dongo em 1520. Ela veio comandada por Baltazar de Castro, mas ela não deu certo. E Baltazar de Castro ficou preso, ficou encarcerado no Dongo por 6 anos. Por 6 anos. Então a primeira expedição enviada em 1520 por Portugal, essa expedição em princípio diplomática ao Dongo, não deu certo. E Baltazar de Castro ficou encarcerado por 6 anos. Mas isso não acabou por aí. Não acabou por aí, porque em 1556 o Dongo passa a ser livre do Congo. O Dongo ganha liberdade, ganha independência e não é mais dominado, não é mais submisso ao Reino do Congo. Então ele pede outra expedição portuguesa. E a expedição portuguesa chega em 1560, comandada por Paulo Dias Novaes. Paulo Dias Novaes era neto de Bartolomeu Dias, do famoso Bartolomeu Dias. Então Paulo Dias Novaes chega em 1560 já com o Dongo livre, porque foi em 1556, na independência do Dongo, chega para fazer um segundo contato diplomático que também não dá certo. Em 1571, o rei Sebastião, o rei português Sebastião, então determina que Portugal tome posse do Reino do Dongo. Porém, em 1578,
eles renovam uma aliança, fazem enfim uma aliança. O Dongo com os portugueses. Mas em 1571, o rei Sebastião determinou a tomada. Lembra disso? Em 1578, acontece a aliança. Essa aliança não dá certo porque os portugueses, é claro, não cumpriram com a sua parte na aliança. Não cumpriram. Até que em 1624, Ginga, por determinação do rei do Dongo, procura os portugueses para uma nova aliança. Nessa aliança, os portugueses determinam, para que seja cumprida essa aliança, o pagamento de 100 escravos, tá? 100 peças. 100 escravos, renovados isso mensalmente, tá? Mensalmente, em princípio. Gente, quando a gente fala de números em escravidão, esses números nunca foram certos. Os documentos achados podem até dizer 100 escravos mensalmente, pagos pelo Dongo como tributo para que fosse mantida uma paz entre Portugal e o Dongo, né? Pagos 100 peças, 100 escravos aos portugueses para que esse trato fosse cumprido. Em princípio era isso. Quer dizer que esses números estavam certos? Claro que não. Claro que não. Porque uma infinidade de africanos foram escravizados. Uma infinidade. Muito difícil a gente encontrar números. Tem gente que fala, por exemplo, que foram 5 milhões de negros escravizados para o Brasil, né? Na diáspora. Certo? Porém, muitos morriam dentro dos navios negreiros, que cabiam muitos negros. E muitas expedições foram enviadas nesse sentido, com diversos navios lotados, expedições legais e ilegais. Então esses números ainda não são os números verdadeiros do tamanho da infeliz escravidão que tivemos, certo? Enfim, em 1624 Ginga foi enviada para tentar fazer, Ginga de Matamba, tá, gente? Para tentar fazer manter esse contato com os portugueses para que fosse cumprido aquilo que foi fechado em 1578, certo? Porém, de novo, não dá certo. Uma série de conflitos começam a acontecer entre o Dongo e entre outros reinos, ainda ali na África Central, com o próprio Congo. Luanda era um local muito disputado, era uma base portuguesa muito forte no que se relacionava à escravidão, certo? Até que, diante de várias batalhas, em 1647, na Batalha de Combe, certo? Ginga passa a ser considerada a rainha, tanto de Matamba quanto do Dongo. Mas o rei do Dongo, Filipe, ele já vinha lutando batalhas junto com Portugal, inclusive aqui no Brasil, tá? Contra os holandeses, nesse sentido de manter uma proximidade com os portugueses e a manutenção do seu reino. Então quando ele chega quando ele volta para a África, ele percebe o seguinte, que toda essa fidelidade que ele teve com Portugal, lutando batalhas pelos portugueses, inclusive aqui no Brasil, contra os holandeses, certo? Ele chega na África e percebe que ele não tem manutenção do reino dele. O Dongo não pertence mais a ele. O Dongo pertence a Ginga. E aí ele se revolta. Aí ele faz uma rebelião contra Portugal, contra Matamba, contra o Congo. Aí o filho dele assume o lugar dele, com a mesma visão, com a mesma interpretação. Eu tenho que ter o meu reino. Meu pai foi fiel aos portugueses, lutou pelos portugueses. E no final das contas, Ginga passa a ser a rainha. A Ginga deve ser rainha no reino dela, em Matamba, e não no nosso, não no Dongo. Ele entra numa luta onde ele não tem capacidade bélica para conseguir sustentar. E os portugueses, enfim, em 1557, dominam o Dongo.
o último rei, Angola Ari. Você vai me perguntar até agora, de onde vem a palavra Angola, né? E isso é muito interessante, porque é totalmente mítico, né? Os Dongo tinham a sua religiosidade, a religiosidade ancestral, os inquices, certo? Então tudo parte, todos os símbolos, toda a simbologia nasce a partir do contexto religioso. E lá era o seguinte, como aconteceu isso? Eles passaram a usar um símbolo de ferro, tá? Um símbolo de ferro que se chamava Angola, ou Angola, certo? Pronúncia próxima, tá? Angola, Angola. Abrasileirando, Angola, certo? Eles passaram a usar esse símbolo de ferro. Mas esse símbolo de ferro se tornou uma representação política, se tornou um título. Então todos que carregavam esse símbolo de ferro, Angola, ou Angola, tinham um título. E esse título passou a ser chamado Angola, Angola de Kaloange, ou seja, o topo da hierarquia. Angola de Kaloange, o topo da hierarquia. Então todos os reis de Angola, eles na frente dos seus nomes, eles tinham essa palavra, Angola, abrasileirando, tá? Angola, ou Angola. E por isso o país hoje se chama Angola. Então o antigo reino Matamba é Angola, o antigo reino do Dongo é Angola, e essa mistura toda linguística e cultural é Angola. É Angola. Além da lusofonia que foi introduzida obrigatoriamente a esses povos. Agora lembra um detalhe que eu te dei. 736 pequenas estruturas políticas que se tornaram províncias que tributavam para o reino do Dongo. Certo? O Dongo, ou os Ambundos, foram escravizados para o Brasil aos montes, principalmente a partir da queda em 1557. E para onde eles vieram? Para a região sudeste. Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, porém, muito mais concentrados aqui no Rio de Janeiro. Nós carregamos em nossas veias e artérias o sangue ambundo, a língua quimbundo. Bangu, que é um bairro aqui na Zona Oeste, é quimbundo. Marimbondo vem do quimbundo. Faniquito e finiquita vem do quimbundo, que na verdade é um problema no coração, mas que nós abrasileiramos e tornamos faniquito. Fidiquita, a palavra em quimbundo é fidiquita, que quer dizer passar mal do coração, ou passando mal do coração. Ao longo do tempo aqui no Brasil virou faniquito, e o faniquito se tornou tá passando mal de sacanagem, né? Não é bem assim, não tá passando mal, deu um faniquito. Ou seja, a nossa língua, né? A nossa língua portuguesa, a nossa lusofonia utilizada aqui no Brasil, principalmente pelo carioca, principalmente por nós que somos aqui do Rio de Janeiro, não apenas da cidade, mas do estado do Rio de Janeiro, ela é basicamente toda quimbundo, que veio do Ambundo, da etnia Ambundo, certo? Para a gente caminhar para o final, como era feita essa estrutura dentro do reino do Dongo? Eu vou explicar para vocês. Atenção. Vamos lá. Estrutura social. Você tinha o Murinda. O que era o Murinda? O Murinda eram os plebeus livres, tá? Murinda. É a palavra no singular, tá? Quiquito. Os plebeus não livres. Murinda, plebeu livre. Quiquita, plebeus não livres. E os Abica, escravos. Os Abica
eles eram servos ou podiam ser escravizados. Olha bem, vou explicar bem, de novo. A estrutura social era baseada entre os Murinda, plebeus livres, os Kikito, plebeus não livres, e os Abika, os escravos que trabalhavam como servos ou podiam ser escravizados. Quando eles passaram a ser escravizados? A partir dos tratos que foram feitos com os portugueses. E esses tratos só aconteceram a partir de 1578, quando foi feita a primeira aliança entre o Dongo e os portugueses, que não deu certo, tanto que teve que acontecer uma manutenção em 1624 por Ginga, com a exigência de Portugal de 100 escravos por mês. Ou seja, esses escravos aqui, na época, os Abika, que eram servos, eles passaram a ser escravizados também escravizados de forma comercial, de forma ocidental, certo? Para conseguir ter a manutenção desse acordo entre os portugueses e o Dongo, que aliás não deu certo. Lembrando a vocês que a palavra escravo vem do eslavo. Essa palavra não é uma palavra africana, escravo. A palavra é eslavo, que se transformou durante as cruzadas, se transformou em escravo. E antes da chegada dos europeus na África, o modelo de escravidão utilizado no continente africano não era um modelo mercantilista. Tá? Por exemplo, aqui, os Abika, eles eram servos, escravos, servos, certo? Existiam alguns tabus. Por exemplo, a mulher livre não podia ter nenhum tipo de contato amoroso com o escravo, com o Abika. Ela não podia. Mas os homens livres podiam ter contato amoroso com as mulheres escravas. E os filhos? O que acontecia com esses filhos? Se fosse um filho de uma mulher livre com um escravo, eles eram expulsos da província, do clã e do reino, porque entrava no tabu, virava uma quizila, certo? Que era quizila, com J, quizila. Então quizila vem dessa palavra. Quizila era quando uma mulher livre tinha um relacionamento com um homem escravo e eles tinham filhos. Se ela engravidasse, caía no tabu, e esse tabu exigia a quizila, que era o ato de expulsão do reino, do clã ou da província. Mas o homem podia ter filhos com a mulher escrava. E quando tinham filhos, eles passavam a fazer parte, tá, do ciclo social, podendo até chegar a líder de cada clã e, quem sabe, a liderança também do reino. Mas não acabou por aí. O rei, né, o rei do Dongo governava com um conselho de líderes, tá? Um conselho de líderes. Esses líderes eram os macotas. Então, cada província dessa, né, ela tinha um líder. E o rei só podia governar com o auxílio desses líderes, que eram chamados de macotas. Você tinha a figura judicial, você tinha o judiciário também. Ele se chamava Tendala. Olha só, gente. Aqui, né, não existia a teoria, né, a teoria científica, a teoria política de Montesquieu, criando os três poderes, né, criando essa harmonia entre os poderes. Não existia essa teoria de Montesquieu, mas você vê que a estrutura política aqui, bem antes, ela já tinha o seu desenho de equilíbrio, de harmonia entre os poderes. Você tem o rei que governava com os conselheiros, os líderes de cada província, chamados de
makutas, você tem o Tendala, que é o judiciário, e você tem o Amolambole, que é o líder militar. O Amolambole é o líder militar. Então você tem uma estrutura de poder desenhada em três passos. Você tem os Makuta, os líderes provincianos, você tem o Tendala, que é o judiciário, e você tem o Amolambole, que é o líder militar. Essa estrutura, esse poder, né, dividido em três partes, tripartite, ele sustenta a governabilidade do rei do Dom. Entendeu que legal? Então, olha, da África vem tudo que nós temos aqui atualmente, inclusive a própria estrutura socioeconômica, estrutura política, teoria política, ela foi toda pensada, ela já existia aqui, aonde nasceu a humanidade. Atenção, Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.